que é uma igreja saudável? Que nós podemos ter uma igreja até reta doutrinariamente, uma igreja, né, que seja uma igreja boa, mas não completamente saudável. Infelizmente, nós temos igrejas adoecidas, igrejas que adoecem por alguns fatores que acontecem no seio dela. A igreja, ela é a família de Deus na terra, é o rebanho de Deus, e a igreja, ela vive lutas e perseguições desde o dia de Pentecostes, desde o dia em que ela foi formada, né? Desde o dia que ela nasceu concretamente ali em Pentecostes. E no livro de Atos dos Apóstolos, nós já encontramos várias dificuldades, desafios, barreiras que a igreja enfrentou. Uma grande dificuldade que a igreja enfrenta são as perseguições. Então, nós vemos ali em Atos dos Apóstolos, nos capítulos 2, quando o Espírito Santo já se manifesta ali na vida da igreja, o que a sociedade, as pessoas que estavam do lado de fora, o que elas disseram? Estão embriagados. Já fizeram um mau juízo da igreja e daquilo que Deus estava fazendo na vida da igreja. E, pela graça de Deus, eles passaram por esse desafio, por essa perseguição, por essa injúria, por essa calúnia. O apóstolo Pedro disse: como é que pode alguém estar embriagado 9 horas da manhã? O que vocês estão vendo aqui é o cumprimento da palavra de Deus. Passa um pouquinho, as autoridades religiosas mandam prender Pedro, ele é preso, é espancado, apanha, e dizem-lhe que não é para falar nesse nome desse morto, desse morto. E eles dizem: olha, é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, muitas perseguições externas, né? As perseguições, elas fazem mal para a igreja. Eu já ouvi muita loucura, né? E uma delas é crente orando para Deus levantar uma perseguição contra a igreja. Já ouviram isso? Então, tem gente que ora para a igreja ser perseguida. Não, se a igreja for perseguida, vai ser bom porque ela vai ser depurada, as frutas podres vão cair, e por aí vai. Só que esquece da palavra de Deus. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, Paulo diz: olhe, orem pelas autoridades, pelos governantes, para que vocês tenham o quê? Vida de paz, de tranquilidade. Muitas regiões do mundo hoje precisam ser evangelizadas porque a perseguição acabou com a igreja. O norte da África, onde nasceu Santo Agostinho, um dos doutores da igreja, hoje é um deserto espiritual por causa da perseguição. Então, a perseguição é uma maneira de Satanás querer destruir a igreja. Mas só que essa perseguição, ela é externa, né? Geralmente ela acontece do lado de fora, pelo Estado, pelos governantes, pela sociedade. Eu me lembro do irmão de Euclides, né, que faleceu com seus 90 e tantos anos, ele dizendo que se lembrava ainda de muitas Bíblias serem queimadas aqui na cidade de Anápolis. Que muitas autoridades religiosas, elas instruíam e perseguiam os crentes e as Bíblias eram queimadas. Eu me converti em 1980, gente, para sair na rua com a Bíblia era tenso, porque eram piadas, zombarias, falas jocosas.
Você colocava a Biblinha debaixo do braço, domingo de manhã, e marchava para a igreja, suando, porque sabia que lá haveriam piadas, formas de perseguições, de intimidação. No trabalho, quantas piadas, quantas zombarias, né? Hoje o pessoal fala de bullying, essa coisa toda, mas quem é crente desse tempo, dos anos 80, lembra que era muita perseguição e muito bullying mesmo. Tudo para fazer a gente desistir. Mas essas são perseguições externas, não é? Esses levantes físicos, cadeias do Estado, da sociedade, são perseguições externas. Isso aconteceu, Atos capítulo 4, a gente percebe ali alguns momentos em que os apóstolos são presos, intimidados, perseguidos. Em Atos 12 eles são presos, Tiago é morto, é decapitado. Mas tem situações que surgem dentro da igreja. Eu me lembro do pastor Samuel ministrando aqui para nós, do seminário, e alguns irmãos participaram sobre o Apocalipse. E ficou muito marcado para mim na fala dele, quando ele disse o seguinte: a única coisa que pode destruir a igreja é ela mesma. Porque essas perseguições externas, elas podem sim abater, podem diminuir, mas a igreja, ela passa, sofre, sangra e vai avante. Mas tem situações que surgem dentro da própria igreja que pode destruí-la, né? E nós vimos aqui algumas marcas de uma igreja saudável. Porque existem igrejas que são saudáveis e existem igrejas que são adoecidas. Por exemplo, quando acontece um pecado escandaloso numa igreja, principalmente na liderança da igreja. Aquilo destrói, adoece a igreja. A igreja ela vai ficar adoecida. As portas espirituais se abrem para muitas coisas ruins acontecerem na vida da igreja. E é interessante essa percepção, né? Deus já me levou em vários lugares, em várias igrejas, e nós temos essa percepção espiritual. Às vezes você chega numa igreja, num corpo local, você percebe que tem alguma coisa aqui que está fora de ordem, que está fora do lugar, que está adoecendo a igreja. Tem igrejas em alguns lugares que elas nunca crescem. Elas são igrejas frágeis, mirradas, não têm vigor espiritual, não têm presença espiritual na cidade, porque, às vezes, são igrejas que não estão saudáveis. Como uma planta. Nós plantamos uma jade lá em casa, e ontem eu estava olhando essa jade, como ela cresceu em pouco tempo, como que ela, sabe assim, as folhagens vibrantes e cheias de vida, espalhando ramagens para todos os lados. Eu perguntei para a Márcia: nossa, como que essa planta ela está tão viçosa? O que foi? Ela falou: porque eu coloquei um adubo especial para ela, no pé dela, e por isso ela respondeu muito favoravelmente. Então, a igreja se assemelha a uma vinha, é bíblico. A igreja se assemelha a um rebanho, né? É bíblico. E tem rebanhos que você passa por eles, você vê o rebanho saudável. Tem outros que você passa, dá dó. As vacas estão magérrimas, né? Mal aguentando ficar de pé, porque estão mal cuidadas, né? Então, existem igrejas saudáveis e algumas marcas de uma igreja saudável. Domingo passado, a pregação bíblica, expositiva, uma teologia bíblica, uma compreensão correta do Evangelho, uma compreensão bíblica da conversão, do novo nascimento, uma compreensão bíblica do que é o corpo, né, do significado que é
fazer parte da igreja, de ser membro da igreja. Muita gente não tem essa percepção, essa clarividência, ainda parece que tem um véu, né, que obscurece o entendimento, a compreensão espiritual do que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A questão mesmo do pertencimento, a disciplina bíblica na igreja. A igreja, ela precisa ser disciplinada. Eu prefiro muito mais a disciplina positiva, que é a disciplina do ensino. E graças a Deus, Deus me deu esse entendimento, essa compreensão, e foi assim que eu criei os meus filhos. Teve alguns momentos que a disciplina teve que ser negativa, né? Olha, já ensinei, já expliquei, não quer entender intelectualmente, racionalmente, então vocês vão ter que entender de uma forma concreta. 3 varadas para começar. Se não entender, eu passo para 5. Se não compreender, eu passo para 6, para 7, né? Tomara que o YouTube não derrube aqui a nossa transmissão, porque hoje você não pode mais corrigir os filhos, né? O Estado ele quer tomar para si esse direito de corrigir os nossos filhos. O discipulado é fundamental para o crescimento espiritual da igreja e a liderança bíblica. A igreja é um reflexo da sua liderança. Se a liderança ela é comprometida com Deus, se a liderança é comprometida com a visão de Deus, com a palavra de Deus, então isso traz, né, a igreja no prumo, traz a igreja no caminho. Mas se a liderança, e aqui liderança estou falando desde os pastores até os líderes de pequenos grupos, né? Os líderes de pequenos grupos precisam entender a sua responsabilidade espiritual, de uma vida reta, de uma vida comprometida com o Senhor, de uma vida de oração. Os facilitadores, discipuladores dos microgrupos também precisam entender a sua responsabilidade espiritual. Os coordenadores de ministérios também precisam entender essa responsabilidade espiritual. E hoje, pela manhã, eu quero falar um pouco com vocês aqui a respeito do discipulado. Por que é uma coisa tão presente nas Sagradas Escrituras e tão pouco vivenciada nos dias de hoje? Né? Por que a gente não vive mais o discipulado como foi vivido nos dias de Jesus? Vocês conhecem os evangelhos, já leram os evangelhos? Em que templo que Jesus reunia? Que espaço físico que Jesus reunia? Nenhum. Em que estrutura que Jesus investiu? Nenhum. Jesus não deixou uma obra construída de concreto, tijolos, pedras, não deixou. Jesus não deixou uma página escrita. Ele mesmo não escreveu nenhuma página. Jesus não deixou dinheiro para os discípulos, não deixou. Mas então o que Jesus fez? Jesus investiu em pessoas. Jesus gastou a vida dele, o tempo dele, o ministério dele com pessoas. Tinha uma multidão que seguia Jesus para receber a cura, receber a libertação, e Jesus, graças a Deus, por misericórdia, fazia isso. Da multidão tinha 70, que era mais próximo, que estavam mais perto de Jesus. Dos 70 tinha os 12, que eram os discípulos de Jesus, que caminharam junto com ele o tempo inteiro durante esses 3 anos de ministério. Mas vamos abrir então nossa Bíblia lá em Mateus, capítulo 28,
do versículo 18 até o versículo 20. Nós já oramos pedindo a Deus para falar o nosso coração. Eu queria muito que o nosso coração fosse dilatado nessa manhã, para nós recebermos aqui a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Os irmãos que nos acompanham pela internet, se quiserem participar, fazer as suas perguntas, também poderão participar. Cadê os irmãos aqui? Está aí Thales, Silvio, Danilo, Neto, para nos ajudar. Se vocês quiserem perguntar, participar, podem fazê-lo. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Versículos 18, 19 e 20, 3 versículos. Que nome que nós damos para esses versículos aqui? Como que nós chamamos isso aqui? Pode falar mais alto, é isso mesmo. A grande comissão. A grande comissão. O que isso significa? O grande comissionamento. Essa é a missão que Jesus entrega para os seus discípulos. Então chama de comissão. Ou seja, Jesus está nos chamando para fazer parte da sua missão. É isso aqui. O texto, os 3 versículos, se referem exatamente a isso, a comissão, o comissionamento, o chamado dos discípulos de Jesus, da igreja de Jesus, para fazer parte da missão de Jesus. Então, essa é a ideia do texto. A grande comissão, a missão que Jesus entrega para a igreja está aqui. Comissionamento, comissionados, chamados para fazer parte da mesma missão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A palavra enviar é a ideia de comissionar, é a ideia de outorgar, de autorizar, de dar autoridade para fazer a mesma coisa. Da mesma forma como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, Jesus está nos chamando para fazer parte da missão dele, ok? Tudo certo até aqui? Então, o que o texto está nos ensinando? Esses 3 versículos, o que esse texto nos ensina? Vamos lá? O que o texto nos ensina? Pode falar, pode participar. O que o texto nos ensina? Que Jesus está nos chamando para fazer parte da missão dele. É a mesma missão. Ok. Ótimo. Qual que é a próxima pergunta? Que missão é essa? Que missão é essa? De vez em quando eu converso com alguns irmãos que são da Força Aérea e pergunto, você estava sumido? Não, pastor, eu estava em missão. Eu estava lá no estado tal, em tal lugar, porque eu estava em missão. O que isso significa? Que ele recebeu um chamado e ele foi enviado para realizar uma missão, uma tarefa. Qual é a missão, qual é a tarefa que Jesus está nos dando aqui?
Excelente. Fazer discípulos. Fazer discípulos. Agora eu te pergunto, quantos discípulos você já fez? Nós entendemos que o chamado é esse, que a missão é essa. E a pergunta é, quantos discípulos que nós já fizemos? Fazer discípulo é diferente de fazer convertido. É completamente diferente. Eu já contei para vocês e repito aqui, acredito que há uns 25 anos atrás, é mais ou menos isso, a internet estava começando a surgir, os correios eletrônicos, os e-mails, e um dia abri meu correio eletrônico, a minha caixa de e-mails, e estava lá uma mensagem de alguém que eu não conhecia, e eu abri a mensagem e era um e-mail de 17 páginas. 17 páginas. E eu comecei a ler o e-mail, era de um jovem, de 20 e poucos anos, e eram só perguntas e questionamentos teológicos. Ele estava vivendo uma crise espiritual, uma crise teológica, né? No lugar onde ele estava, religiosamente falando, ele não estava se sentindo confortável comparando os ensinos e as práticas com a Bíblia Sagrada. E eu não sei como que ele me achou, como que ele achou o meu e-mail, o fato é que ele mandou essas 17 páginas de questionamentos teológicos, eu li com muita atenção, e percebi que era alguém muito estudioso, que conhecia a história da igreja como ninguém, que conhecia a parte doutrinária como os poucos estudantes de teologia. Gostei muito do texto, da proposição, das perguntas, do questionamento. Eu respondi para ele o seguinte: fulano, meu endereço é Rua Guimarães, Natal, número 803. Se você quiser conversar sobre isso aqui, você pode me procurar no sábado à tarde. No sábado à tarde, a campainha tocou e era ele que veio realmente para nós conversarmos. E nós começamos a conversar sobre aqueles questionamentos, né, que ele estava tendo, sobre aquela crise espiritual daquele momento que ele estava vivendo. E chegou no momento da conversa que eu percebi que ele estava muito mais gostando do debate, né? Ele queria, na verdade, era um debate teológico, né? Eu virei para ele e falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu não quero te convencer de nada. Eu não quero tirar você de onde você está e trazer você para cá. Eu não quero te mudar de religião, não quero te convencer de religião. Eu só quero fazer uma pergunta para você. Você quer ser um discípulo de Jesus? Ou você quer ficar ligado a uma estrutura religiosa? O que você quer? Se você quiser ser um discípulo de Jesus, nós vamos continuar a nossa conversa. Mas se você quiser debater um bom debate teológico, nós vamos parar por aqui, porque não é o meu chamado, não é a minha vocação, não tenho prazer nisso. Agora, se você quiser seguir Jesus, ouvir a respeito de Jesus, quiser ser um discípulo de Jesus, aí nós vamos continuar a nossa conversa. E graças a Deus, continuamos. Ele foi batizado, permaneceu no Senhor e foi recolhido muito jovem, agora no período da pandemia. Inteligentíssimo, inteligentíssimo. Passou num concurso federal, trabalhava em Brasília e foi recolhido com 40 e poucos anos de idade, aí na época da pandemia. Mas o fato é que é diferente fazer discípulos.
o discipulado, ele implica no envolvimento com a pessoa. Um envolvimento emocional, um envolvimento afetivo e um envolvimento espiritual também. O propósito do discipulado é ver a transformação acontecer na vida da pessoa. Porque todos nós, quando chegamos para Jesus, nós chegamos muito tortos, né? Com muitos defeitos. E aí, a pessoa precisa ser trabalhada, precisa ser burilada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, precisa da iluminação da palavra e do Espírito Santo de Deus. E precisa de alguém que faça isso, que instrua, que ensine, que ajude, que acompanhe, até que a pessoa se firme na fé, até que a pessoa se firme em Jesus e comece ela mesma, à semelhança de uma planta, a produzir frutos. Né? Nós temos aqui o grupo dos pescadores, né? Eu sempre falo isso também. Pescar é bom demais. Agora, limpar peixe, gente, faça-me o favor, né? E quanto menor o peixe, mais difícil de limpar. Quanto mais cheio de espinho, mais machuca, mais espinha e menos nós queremos fazer esse trabalho. Discipulado é isso. Discipulado é pescar e também limpar o peixe. Tá certo? Então, é pescar e limpar o peixe, deixar o peixe prontinho para parar. Essa é a ideia do discipulado. É a transformação. É ver as obras de Jesus. É ver a graça de Jesus, né? A graça de Jesus presente na vida da pessoa. Essa é a ideia do discipulado, tá? Pastor Jesus, se me permite participar, claro. Gostaria muito de fazer essa intervenção a respeito dessa ideia que o senhor diz a respeito desse proselitismo religioso, né? Uhum. Talvez esse ativismo para se fazer mais prosélitos. E Jesus está nos ensinando aqui que discipulado é totalmente diferente desse ativismo religioso. Sim. Porque o discipulado é o vida na vida, é caminhar Sim. junto, né? É pescar e limpar o peixe junto. Isso. Há uma diferença significativa nessas duas vertentes de pensamentos, né? O catequizar, né? O proselitismo são ações, vamos dizer assim, muito humanas e menos ações do Espírito Santo, né? Catequizar foi o que foi feito com os judeus na Europa no período da Inquisição, que foram chamados de novos cristãos, né? Os judeus sempre foram muito perseguidos, mas teve um período da história da Inquisição na Europa, principalmente na Península Ibérica. Se você ler a história, os judeus eram aprisionados e lhes diziam: ou você se converte e é batizado, ou você morre. O que você prefere? Não, eu vou virar cristão. Então, isso é catequizar. Foi o que aconteceu com os indígenas no Brasil também, é catequizar, né? É uma imposição à força. E enquanto que o discipulado é apresentar o Evangelho, apresentar Jesus, a pessoa abre o coração e você começa a caminhar com ela. No texto aqui é muito claro, né, esse processo do discipulado, porque Jesus diz assim, olha, ide fazei discípulos de todas as nações. Então, à medida que nós vamos ou indo, né, para qualquer lugar que eu for, eu vou para a escola, eu vou para o trabalho, eu vou para outro estado, para outra cidade. Então,
Então, indo, à medida que eu vou, à medida que eu for caminhando, à medida que eu vou andando, eu vou fazendo discípulos. Então, às vezes nós não percebemos, né, as nuances do texto e dos movimentos que o texto faz. Então, o texto diz que nós é que vamos. Mas nós queremos que a pessoa venha, né? Indo. À medida que vamos, andando, caminhando, trabalhando, nas nossas atividades, estudando, à medida que nós vamos indo, nós vamos fazendo discípulos. De que maneira que nós fazemos discípulos? Primeiro, pregando o evangelho do reino, anunciando Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo abriu o entendimento da pessoa, né? Abriu o entendimento, ela compreendeu, rendeu-se a Jesus, a obra está só iniciando, minha gente. Está só começando. Só pescou. Se me permite, né? Dentro desse contexto que o senhor está falando, a gente lembra perfeitamente que antigamente a gente falava assim, eu preguei, eu levei não sei quantas vidas para Jesus. Exato, não tinha isso? Exatamente. Aí eu passei ali no ponto de ônibus e tinha umas 5 pessoas e evangelizei, então eu as levei para Jesus. Ganhei para Jesus. Né? Exato, e o que o senhor está colocando aí agora, não só o ensinando, mas aguardar, isso insere a todos nós que já somos maturos na fé, né? Já temos um certo tempo de evangelho. Sim. Quando chegou essa questão do discipulado, essa cultura de discipulado para a liderança, eu, sinceramente, eu me assustei. Eu falei, mas discipulado não é só para novo convertido? Sim. Não é? Mas esse caminhar juntos, crescendo junto, guardando junto, tendo as experiências junto, né? Que é um contexto mais profundo do discipulado. Sim. Isso é algo que não era cultura nossa anteriormente, né? Eu queria que o senhor já entrou nisso aí para aprofundar um pouco mais nessa questão do discipulado, né? Para a liderança, inclusive. Isso. É tão interessante, Silvio. Eu estava conversando essa semana com meu cunhado, que tem ido lá na região Calunga, ele gosta, né? Ele se sente chamado para pregar ali na região. E nós estávamos conversando exatamente sobre isso. Você reúne o pessoal ali da região Calunga, prega o evangelho, faz o apelo, todo mundo levanta a mão. Todos. Eles acham, né, que se não levantar a mão, eles estão te ofendendo. Então, para te agradar, eles levantam a mão. Aí o incauto, né, que foi lá pela primeira vez, fala, nossa, Deus me usou de uma forma extraordinária. Preguei, todo mundo converteu. Né? Todo mundo agora é de Jesus. Não. Ele sai dali e volta para a mesma vida deles, porque não teve o processo do discipulado. Né? E o Silvio falando assim, até me lembrou de uma história engraçada, né? Que faz parte dessa imaturidade cristã, boa, né? O tempo da infância, do conhecer Jesus, né? Eu lembro que eu estava no primeiro ano de convertido, aquela delícia, né? Aquele fogo, aquele desejo de pregar Jesus para o mundo inteiro. Era na escola, era na faculdade, e nós fomos pregar o evangelho lá na região do Caxambu, depois da fazenda do avô do Tales, tinha a fazenda do Dr. Guy Dumont. Era uma fazenda de 120, 130 alqueires, muitos agregados, e ele abriu as portas para nós pregarmos o evangelho. Eu fui com o pai do Ellison muitas vezes, o Ellison não está aqui, o irmão jovem, fomos muitas vezes, Tarcísio, naquela época fusquinha, né? A gente atravessava aqui sábado, dormia lá de qualquer jeito para pregar o evangelho no sábado à noite, visitar o povo ali
no domingo de manhã para fazer um culto à tarde, era a coisa mais extraordinária do mundo. Eu li a biografia do Billy Graham, e a biografia do Billy Graham, ele estava vivo ainda, dizia que o Billy Graham já tinha ganhado não sei quantas almas para Jesus. E eu fiquei tão empolgado com a biografia que eu comprei um caderno. Falei, vou começar a anotar, né, as almas que eu vou ganhar para Jesus, né? Porque quando eu chegar lá na idade do Billy Graham, 70, quem sabe eu ganhei pelo menos a metade do que ele já ganhou, né? Olha só, 17 anos de idade. Comprei o caderninho, e aquela noite de sábado, quem ia pregar era eu. Eu já fui imbuído daquela ideia, né? Preparei a mensagem e preguei, né, assim, com muito entusiasmo. Comecei pregando ali, lendo os pontos, e a coisa não andava. Eu fechei o caderninho e preguei como um bom pentecostal, graças a Deus, cheio do Espírito Santo. Fiz o apelo, todo mundo levantou a mão. Falei, meu Deus, não é que vai funcionar? Eu vou ser mesmo um grande ganhador de almas. E já contei ali mais ou menos quantas pessoas, anotei no caderninho. A empolgação durou pouco, porque no outro dia eu fiquei sabendo que o dono da fazenda tinha dado uma prensa nele e falou, hora que eles pregar e fizer o apelo, todo mundo levanta a mão. Eu falei, a obra não foi do Espírito Santo, a obra foi do patrão, né? Mas eu conto isso para vocês perceberem que o trabalho é muito mais profundo. E, gente, o que é difícil do discipulado? O que é difícil do discipulado? É permitir que o outro entre na sua vida. É se envolver com o outro. É ter essa concepção paulina, né, do apóstolo Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, permitir que o outro entre na sua vida. Não, aqui, ó, pode olhar para o meu casamento. Você vai ver que não é perfeito, mas que a graça de Deus está presente. Pode olhar para os meus filhos, para a criação aqui dos meus filhos. Você vai ver que não tem nada de perfeito, mas o que tem de bom aqui é a graça de Deus, é a presença de Deus, porque o Senhor é presente. Então, o difícil do discipulado é essa abertura do coração, abertura da vida, da casa, né? Daquilo que já viveu em Deus para poder partilhar, para poder repartir com o outro, né? A ideia, então, do discipulado é conduzir pessoas a um vínculo permanente com Cristo. Conduzir pessoas a um vínculo permanente com Cristo, né? Esse é o papel do discipulado. Estou vendo aqui o meu filho Samuel, minha nora Raimara e a nossa netinha Luísa. Como é que eu vou saber que eu fiz um bom trabalho de criação do meu filho? Como é que eu vou saber se eu criei bem o Samuel? Como que eu vou saber? Como que é, gente, que eu vou saber se eu criei bem o meu filho? Eu vou saber se eu criei bem o Samuel, vai ser pela forma que a Luísa, minha neta, vai criar os filhos dela. Eu só sei se eu fiz um bom trabalho a partir do trabalho que ele fizer com a filha e a filha conseguir reproduzir esse mesmo trabalho. Essa é a ideia do discipulado. Eu só vou saber se eu fiz um bom trabalho, se eu fui um bom pai, se eu criei bem o meu filho no temor do Senhor, no caminho do Senhor, vai ser pela forma como minha neta criar os filhos dela. Essa é a ideia do discipulado. Você não sabe se o seu trabalho foi bom na primeira geração. Você só vai saber na quarta geração.
Por que está lá no Velho Testamento? Visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Isso não é maldição hereditária, não. É porque a vivência familiar, uma geração influencia a outra até a quarta. O avô influencia o pai influencia o filho e o filho vai influenciar o neto. Essas gerações estão ali presentes. E se a coisa não começa bem alinhada lá de cima da cabeça, pode saber que vai sair torto lá embaixo. Mas isso é óbvio, gente. Isso é matemática. Então, o discipulado, ele envolve essa entrega, essa doação, esse envolvimento, conduzir pessoas a um vínculo permanente com Cristo, transmitir uma maneira de viver. Isso é discipulado. Você ensina a pessoa a viver. Discipulado não é curso, pelo amor de Deus. Discipulado é vida. Discipulado não é encontro de amizade. Discipulado é vida, é envolvimento. Se isso não acontecer, não acontece o discipulado. Por que Jesus está dizendo, olha, ide fazer discípulos batizando-os? Por que o batismo entra nessa equação do discipulado? Por quê? Vocês não estão fazendo pergunta, eu faço. Diz que discipulado é fazer boas perguntas, né? Por que o batismo está entrando nessa equação? Por que o batismo entra? Batismo é a maneira pela qual a pessoa é inserida na comunidade. Batismo é a maneira pela qual a pessoa é inserida no corpo de Cristo. Batismo é um rito, né, de inserção e de pertencimento. Então, não existe discipulado também se não tivesse a noção de pertencimento, de vida comunitária. Então, o batismo é para isso, essa é a ideia do batismo. Eu quero fazer parte, eu quero pertencer, essa é a ideia do batismo. É a ideia do pertencimento, de inserção. Ok, então, a pessoa ouve o Evangelho, ela aceita o Evangelho, aceita o senhorio de Jesus. Tem mais gente que já está nesse caminho. Já tem uma comunidade. Não, eu quero fazer parte dessa comunidade. Então, você vai ser batizado. Batizar é ser inserido espiritualmente, participar, a ideia do pertencimento de uma comunidade. E onde é que o ensinar entra? Ensinar a obedecer, ensinar um modo de vida. Olha, o crente em Jesus, ele vive assim. Quem anda com Jesus, as escolhas dele são assim. Os limites, né, que são impostos são esses, né? Vocês querem ver um exemplo bíblico concreto de discipulado? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 9. Tem outros, né? Mas esse aqui é muito conhecido.
Saulo, Atos capítulo 9, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Saulo é um perseguidor. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Versículo 6. Entra na cidade, para quê? Onde te dirão o que convém fazer. Isso é o quê? Isso é o quê? Ensinar. Eles vão te dizer o que você deve fazer. Entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Onde te dirão, né? O tempo verbal. Eles te dirão, eles te ensinarão. Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai ensinar Paulo? Quem em Damasco vai ensiná-lo, gente? A igreja. A igreja. Gente da igreja que vai ensinar. Entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer, né? Ou seja, você vai ser ensinado, você vai instruir, vai ser instruído. Isso é parte do discipulado. Versículo 8, levantou-se Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. Dispõe e vai. Lá na grande comissão, isso é o quê? Ir. Dispõe-te e vai. É o ir, né? Ou seja, um deslocamento intencional. Ir ao encontro do outro. Meu amigo, dispõe-te, levanta-te, cria ânimo e vai lá na rua direita, porque lá está um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso. Ele está orando e viu você entrar, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. O Ananias, como muitos de nós, né? Respondeu: Senhor, o senhor tem certeza? Tem ouvido a respeito desse homem? Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém? E veio para cá trazendo autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse o quê? Vai, indo, desaloja, vai ao encontro do outro, porque ele é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, tornou a ver, a seguir, levantou-se e o quê?
Foi batizado. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco há alguns dias com quem? Com os discípulos, né? Esse é o processo. Foi alcançado por Jesus, mas precisou de alguém para lhe impor as mãos, precisou de alguém para batizá-lo, né? Essa é a ideia do discipulado, é ir de encontro ao outro. O Ananias queria ir? De jeito nenhum. Mas o Senhor Jesus disse para ele, vai. Ele foi, né? Então, o discipulado, ele tem que ter esse envolvimento emocional, afetivo e espiritual. Tempo e proximidade de acompanhamento, né? Outra figura que foi muito importante na vida de Paulo foi Barnabé. Foi quem o trouxe para o ministério, quem o instruiu, quem o conduziu, né? Então, essa é a ideia da grande missão, da grande comissão. O que te impede? Vai e faça o mesmo, né? Daniel? O que te impede? O que nos impede? Vamos ouvir a pergunta aqui do Daniel. Não limpar o peixe caracteriza pecado? O que vocês acham? Não limpar o peixe é pecado? Pegar o peixe, deixar ele lá sujo, não cumprir o propósito dele? Oi, Márcia. Fugir do propósito, né? É omissão, que pode ser, até, né, o tema da nossa conferência missionária desse ano vai ser a grande omissão. É uma omissão. Nós desenvolvemos estruturas religiosas muito mais baseadas no farisaísmo e no judaísmo do que no cristianismo. Então, a estrutura religiosa cristã, ela segue a mesma hoje, religiosa, né? Estrutura falando, ela segue muito mais o padrão das outras religiões do que propriamente o padrão de Jesus, o padrão do cristianismo. Então, eu vou dar uma amenizada aqui, né? Eu acho que é muito mais omissão por desconhecimento, né? Eu entrei no seminário, não me ensinaram nada sobre missão, muito menos sobre o discipulado. Então, a gente vai aprendendo nos movimentos do Espírito Santo, né? E parece que nesse tempo Deus tem movido muito a igreja brasileira para voltar para essa questão do discipulado, né? Então, tem movimentos históricos na igreja que às vezes ela se aproxima mais do propósito de Deus, outras vezes ela se distancia mais, né? Eu diria que é uma omissão, né? Mas omissão é pecado? Pode ser, né? Eu acho que é mais omissão e zona de conforto. Antigamente, o ensino ele era personalizado. Você tinha um aio, né? Por isso que poucas pessoas eram instruídas, porque o ensino ele era pessoal, personalizado. Depois, o ensino ele virou um ensino de massa. E hoje o ensino é AD, né? É à distância. Então, a coisa vai diluindo cada vez mais num sistema impessoal, comercial, de trocas e num sistema muito mais de ganho de escala do que propriamente a dor de parir alguém em Cristo. Quando Paulo escreveu para os Gálatas, o que ele falou? Novamente eu sinto as dores de parto. Porque eu tenho que parir vocês em Jesus, né? Discipulado é isso.
parir a pessoa em Cristo, até que Cristo seja formado na pessoa. Isso é muito difícil. Isso envolve tempo, né? Anotei aqui, envolve tempo, envolvimento emocional, afetivo, espiritual. E nós vivemos no mundo do individualismo, né? Eu mal estou dando conta de mim mesmo e ainda vou, né, participar da vida do outro. Mas esse é o desafio da vida cristã. Mais alguém? Silvério? Silvério. Depois estou vendo a mãozinha levantada ali atrás. Pastor, não justifica, mas pelo que o senhor tem estudado e tem observado, né, o Evangelho ele tem crescido muito na Igreja Oriental, principalmente China, Coreia. Sim. Por conta da disciplina oriental, esse entendimento, a prática tem sido diferente. Como eu digo, não justifica o Evangelho, Sim. é totalizante, Sim. seja no mundo ocidental, oriental. Perfeito. Mas pelo fato da disciplina, eles têm tido uma prática mais consciente a respeito disso? Na China, né, que eu tenho mais conhecimento, e um pouco da Coreia, na China, inclusive, estive lá para ver, na China só funciona na base do discipulado. É discipulado em pequenos grupos, porque o verdadeiro evangelho, ele acontece nas casas. Ele não acontece nos templos. A religião que acontece nos templos é controlada pelo governo, né? Eu estive lá, eu vi isso em loco, né? É uma das maiores igrejas em termos absolutos, né? Mas é uma igreja subterrânea, underground, né? É uma igreja que não tem a visibilidade que nós temos, e ela só pode acontecer, então, nesse caso, com base no tete a tete, no corpo a corpo, no discipulado. Uhum. Eu acho que para o oriental facilitaria sim, mas se lá não tivesse essa intervenção governamental, eu acho que eles não teriam o crescimento e o vigor espiritual que têm. Percebe? Parece paradoxal e contraditório, mas estruturas são boas, mas pode nos distanciar do propósito. Nós podemos tirar os olhos das pessoas e colocar os olhos na estrutura, né? Parece que quanto maior a estrutura, mais você distancia do propósito do Evangelho, né? Por isso que a gente trabalha a treliça, que é a estrutura, mas trabalha também a videira. A estrutura ela é importante, né? Mas quanto maior ênfase e peso você dá à estrutura, menos você olha para pessoas. Então é um grande desafio. Eu acho que eles vivem essa pujança, esse vigor espiritual, porque eles não têm essa possibilidade da visibilidade e das estruturas. Tanto é que o pedido deles é orem não para que cesse, né, as dificuldades, mas para que o Senhor nos fortaleça. E outra coisa interessante dentro da sua pergunta, quem está indo para um mundo não alcançado, né, são os orientais, porque o oriental não tem medo de morrer. A vida para eles não é o bem último. A grande questão dos americanos que foram para o Afeganistão e para esses outros lugares é que os nativos sabiam que eles sem hambúrguer e sem as facilidades, eles não eram absolutamente nada, né? Então, para eles, a saudade de casa, as facilidades do mundo ocidental não lhes permitiam fazer nenhum sacrifício. Já o oriental, eles não têm dificuldade nenhuma com isso. Por isso que no mundo onde você vai e sabe que não vai voltar,
quem vai são os orientais, os coreanos, os chineses, é que estão indo. Interessante sua pergunta, porque ela envolve esses aspectos culturais e que tem que ser analisado nesse processo do discipulado e da missão. A irmã quer fazer a pergunta? Pastor, eu não sei se o que eu vou perguntar está dentro disso, mas tem um versículo que diz assim: fale tempo e fora de tempo. Gostaria de entender melhor. Ok. Seria mais ou menos essa perspectiva aqui do Mateus 28, 19 e 20. Ide e fazei discípulos. O português ele não dá uma ideia plena para a gente do que o texto original dá. O texto original dá uma ideia de presente contínuo, ou seja, indo e fazendo. Então, aí eu acho que fecha a sua pergunta, ou seja, indo e fazendo, a tempo e fora de tempo, na escola, no trabalho, nas reuniões familiares, no tempo que for, nas possibilidades que eu tiver. Esse é o propósito de Jesus, né? É fazer discípulos, né? A tempo e a fora de tempo. Essa é a ideia. É do indo e fazendo, né? Um presente contínuo. Eu vou esperar chegar o microfone para ouvir a senhora melhor, Manduce. O senhor falou assim que quando o senhor sabe se realmente discipulou o filho, quando ele já foi alcançado pelo neto que vai criar os filhos dele. Exato. Mas quando acontece estilo Samuel, foi falha dele? O que aconteceu? Aí eu não fui exemplo. O que aconteceu? E também eu vi esses dias aquele Bernardo Cush, aquele repórter, que depois o senhor pode ver. Ele passou por um monte de adversidade e tal, e ele disse que foi para a Igreja Batista e envolveu e fez teologia, já ia consagrado ao pai, a pastor. Isso. Aí, de repente, a mãe dele adoeceu e finalmente morreu. E aí ele deixou Jesus. Será que foi por causa da morte? Ele não foi discipulado? O que aconteceu? Boa pergunta, Manduce. Mas em relação à criação do filho, né? É o que eu falei para o Vaguinho, mas a Bruna aqui. A educação dos nossos filhos, a formação moral, a formação espiritual é uma responsabilidade nossa. Os nossos filhos serão aquilo que nós fizermos deles no futuro, né? Óbvio, não quero ser determinante. Voltando aqui ao Silvério, mas isso na cultura oriental é muito, muito perceptivo. A dedicação também, a doação dos pais, né? A forma como os pais criam os seus filhos é de uma forma muito presente e muito intensa, né? Então, eu fico vendo os meus cunhados hoje. Meu sogro teve 2 filhos homens. Eu fico vendo os meus cunhados. Gente, parece a fotocópia do meu sogro. O jeito de falar, a maneira de criar os filhos. Quando eram adolescentes, jovens, deram os seus trabalhos. Mas os valores foram plantados dentro do coração. É impressionante como eles conseguem. Então, o que eu estava dizendo é que nós somos responsáveis, sim, pela criação dos nossos filhos. Nós somos parte do processo, daquilo que eles serão lá no futuro. O individualismo, o liberalismo filosófico,
a modernidade dá uma ênfase muito grande no indivíduo. Tanto é que Israel Belo escreveu um livro que chama Celebração do Indivíduo. Ou seja, nós colocamos a responsabilidade toda no indivíduo, né? Mas a Bíblia, que é de um contexto muito mais oriental, a Bíblia coloca a responsabilidade em nós. Nós somos responsáveis. O produto, até o livro do Edmond Chan, que a gente estuda no discipulado, qual que é o título do livro? Um tipo certo. Qual que é a ideia do livro? O tipo que vai sair lá na frente, se vai ser certo ou errado, depende do que a gente ensinar para ele aqui hoje. Os nossos filhos são reflexo daquilo que nós lhe ensinamos. Ensinar não é só falar. Ensinar não é apontar o caminho. Ensinar é viver. Por isso que a palavra discipulado, discípulo, está muito relacionado a outra palavra, que é mimesis. A pedagogia de Jesus não é a pedagogia dos tempos modernos. A pedagogia do tempo moderno, você passa informações. O professor entra na sala, dá as informações e o indivíduo se vira. Mas a pedagogia de Jesus não é assim. Então, a pedagogia com os nossos filhos, qual que é? E isso, gente, é real. Os nossos filhos estão aprendendo com o que nós fazemos e não com o que nós falamos. Eles aprendem com a singularidade do nosso ser. Eles olham para a nossa alma, eles olham para o nosso homem interior. E percebem com muita clareza. Por que muitos filhos de pastores não querem vir para a igreja? E não querem andar no Evangelho? Porque o discurso é muito diferente da prática. Então, os nossos filhos, eles aprendem com a nossa prática, não aprendem com o nosso discurso. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso, mas para mim é tão claro. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, sou manso, humilde de coração. O fardo, o cansaço e a fadiga vai ser aliviada quando você aprender de Jesus e viver o modo de vida que Jesus vive. Não tem mágica nisso. Então foi nesse sentido, irmã Dulce. A senhora vai saber se a senhora fez um bom serviço, a senhora mais o irmão gentil na criação dos filhos, vai ser nos bisnetos. Não ouvi. Sim, o profeta Samuel, né? A senhora pergunta se não fez um bom serviço. Não fez, né? Não. Ele preocupou mais com as questões religiosas e com as questões do Estado do que na formação espiritual dos seus filhos. Perfeito, né? Ele deu mais bronca no Saul do que nos filhos. Olha a Bíblia. Ele amou mais o Davi, instruiu mais o Davi do que os filhos. E o Davi fez um bom serviço com a casa dele, com a família dele? Não. Começando pelo tanto de mulher que ele tinha. Né? E a Bíblia diz, quando tiver rei, não vai multiplicar mulheres.
Então, está aí na Bíblia, né? Davi foi um homem de Deus, foi um servo de Deus, mas, como pai, foi uma lástima. A família dele foi um desarranjo. Ou seja, não conseguiu discipular os filhos, não é isso? Márcio? Pastor, ainda nesse tema de criação de filhos, Certo. como que a gente deve entender a pessoa que discipula os seus filhos, ele tem mais de um filho, e um anda no caminho, esse pai, essa mãe, ela dá o testemunho, vive na prática, não só... Sim. Né? E um dos filhos desvia. Sim. Pode acontecer. A coisa mais difícil do mundo é repartir afetos. Nós condicionamos, a Bíblia também ensina isso para a gente, né? O Isaac teve 2 filhos. Ele amou mais o Esaú do que o Jacó. Porque repartir afeto é muito difícil. E, geralmente, os filhos que fazem o que nós queremos que eles façam, instintivamente eles são mais amados. Porque nós agimos com os nossos filhos não por afeição, não por amor, nós agimos por comportamento. Aqueles que, eu vou usar uma palavra feia, mas a gente entende, é quase que adestramento. Aqueles que reagem positivamente àquilo que nós queremos, eles são premiados e nós amamos mais. Aqueles que são mais complicados e mais difíceis, que não comportam do jeito que a gente quer, a tendência é do afeto não ser na mesma medida. Então, ser crente, ter sabedoria de Deus e repartir afetos é uma das coisas mais difíceis do mundo. Amar um filho trabalhoso como um filho obediente é muito difícil. Mas talvez seja o grande desafio. Até para ele acreditar na gente e seguir o mesmo caminho que a gente segue, né? Então, é um desafio, gente. Repartir afeto em proporções justas é um grande desafio. E é tão interessante isso, mas que o Isaac era um homem de Deus e isso fica tão estampado. Está no texto bíblico que ele amou mais Esaú, né? Amava o Isaac Esaú porque o Esaú era caçador, homem forte, caçador. E o Jacó era homem de tendas, pacato. Mas sabe o que é o pior? Todo abusado corre o risco de ser um abusador. O Jacó fez a mesma coisa com os filhos. Ele amou mais José do que os outros. Então, essa natureza humana nossa nas relações é só pela graça de Deus. Nós precisamos entender isso, né? As falhas inerentes à nossa natureza são enormes. Então, precisa de muita graça de Deus, mas muita graça mesmo, né? Muita graça do Senhor para o tipo certo, né? Para o produto sair lá na frente certo. É muita graça, é muita misericórdia, né? Mas também muita responsabilidade e muito compromisso com o Senhor. Amém? Vamos orar? Já passamos da hora, inclusive, né? Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui conduzidos pelo Espírito do Senhor, pela palavra do Senhor, e somos expostos pela palavra do Senhor. Nos ajude a entender, Senhor, e principalmente a praticar aquilo que o Senhor deseja e espera de nós. Às vezes nós entendemos e não praticamos.
O discipulado é um desafio, Senhor. Entrar na vida do outro, permitir que o outro entre na nossa vida, querer o bem do outro, enxergar processos, trabalhar esses processos de modo prático, é um grande desafio. E por isso nós pedimos ao Senhor que nos ajude, que o Senhor nos dê essa cultura do discipulado, esse entendimento daquilo que é o discipulado, começando na nossa casa, Senhor. Começando no nosso lar. Nos ajude, Senhor. Por isso que o apóstolo João, numa das suas epístolas, disse que não há alegria maior do que saber que os nossos filhos andam na verdade. Queremos ver os nossos filhos crescendo no Senhor, no compromisso com o Senhor, no compromisso com a igreja do Senhor, no compromisso com a obra do Senhor. Pai, nos ajude. Nos ajude. É a única coisa que eu quero pedir ao Senhor nessa manhã. É que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós. É a nossa súplica em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.